tarde, eu sou o jornalista Sebas Carvalho e estamos aqui ao vivo no Facebook, no Bardalos Comida e Arte, na Rua Gonçalves Ledo, no centro de Natal, iniciando o programa Conversa de Botequim. Trata-se de um programa de entrevistas, na verdade, bate-papo, com pessoas que fazem e acontecem no Rio Grande do Norte, sempre em tom descontraído, sempre em tom irreverente, leve, mas ao mesmo tempo com conteúdo que o tempo é de discutir coisas sérias. E como você pode ver, claro que você está vendo, nessa primeira entrevista, nós temos aqui a deputada federal Natália Bonavides, que está aqui ao meu lado, aqui vou saudar. Deputada, um prazer, uma alegria tê-la aqui nesse início dessa botequim. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, aqui já está mais com a gente. Eu quero primeiro agradecer o convite e dizer que eu adorei essa ideia. Ainda mais aqui no Bardalos, né? Que é o coração da cidade alta, esse lugar cultural tão importante da nossa cidade. Perfeito, uma alegria tê-la aqui. Lembrando que esse programa tem o apoio do Cicobi, Francisca Seguros, do próprio Bardalos, Marcílio Dantas, e vai ter outros apoios também, a gente vai dizendo aqui ao longo do programa. E vai ser bate-papo, aqui é botequim, daqui a pouco também tem cerveja, tem tira-gosto. Estamos num bar real, as pessoas vão passar por aqui, vão respeitar a entrevista, mas qualquer barulho, não se espante, faz parte. Conversa de botequim é assim, mas vamos ao bate-papo. Deputada, tá muito o que falar o Brasil hoje, permite que a gente converse aqui horas a fio. Exatamente. Mas a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: você é deputada federal em um momento histórico ímpar do Brasil. Nós temos um desgoverno, comandado por um presidente despreparado, que é total liberdade de dizer isso, despreparado, incapaz, que durante uma pandemia. E também parte do Congresso que você faz parte é formada por bolsonaristas, pessoas que não têm nenhuma experiência política. Eu lhe pergunto, uma pergunta dupla: qual a avaliação que faz do seu mandato e como está sendo conviver com os deputados, com seus colegas deputados e deputadas nesse período? Eu brinco, né, que ó, que temporada em que eu entrei nessa do Congresso. Mas é um momento muito desafiador, né? É uma grande oportunidade de estar lá justamente no momento em que o papel do Congresso tem sido tão determinante, muitas vezes por coisas negativas, inclusive, né, na conjuntura, e é um momento muito duro. Acho que desde 2016, ali, desde a época do golpe contra a presidenta Dilma, e o Congresso tem sido palco de violações, de retirada de direitos, né? A própria questão do golpe, antes eu sempre explicava, né, porque é que impeachment sem crime de responsabilidade é golpe, mas hoje em dia Michel Temer chama de golpe, por que eu preciso me deter tanto assim sobre esse tema, né? Exatamente. Mas assim, a gente tem buscado fazer um mandato, né, também nessa avaliação, com uma prioridade absoluta na defesa dos direitos da classe trabalhadora. Esse é o nosso horizonte, muitas pautas, né? É isso que faz a gente decidir as votações, a destinação das emendas. Isso está sendo mais fundamental que nunca, né? Porque fazia tempo que não tinha Congresso. Então, dizem que é o mais conservador desde a ditadura, então é isso é tira. E, ao mesmo tempo, sob um governo como esse, né? Absolutamente canalha, que a gente está vendo, inclusive acompanhando a CPI da Covid, está vendo que brincou com a vida do povo, né? Desprezou, realmente agiu de um jeito que acabou ocasionando mais mortes de brasileiros e brasileiras, e que além dessa política econômica neoliberal, né, que aprofunda aquilo que Temer já trazia, traz características que são de neofascismo mesmo. Hoje, essa semana, essas questões da Previdência, né, esse link que está tendo, né, de como o Bolsonaro divulgava as pesquisas de uma instituição que estava ali fazendo pesquisa com cobaia humana, né, assim, a gente realmente... Quando que a gente esperava, deputada, que ia ver pesquisa com seres humanos? E assim, então, essa é muita coisa ao mesmo tempo, né? Imagina, na pandemia a gente teve lá no Congresso que lidar com todos os temas que a gente tinha que aprovar de proteção da vida do povo, da economia, porque Bolsonaro não agia nesse sentido, mas ao mesmo tempo que não parava de outros ataques, né? Os temas da agenda neoliberal, os temas da privatização, eles seguem hoje concomitante a toda a pauta da pandemia, né? Por exemplo, além disso, seguem os ataques, né, que vêm para reforçar as opressões, né, que o governo Bolsonaro sempre faz em relação às mulheres, né, a população LGBT+, as pessoas negras, a população indígena. Então, assim, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem tido mesmo esse horizonte, a defesa dos direitos da classe trabalhadora, né? Os projetos de lei que a gente protocola são nesse sentido, o nosso posicionamento em relação aos temas que o governo leva para o Congresso são nesse sentido, e a própria destinação de emenda parlamentar, né? Por exemplo,
exemplo, quando a gente destina emenda para assistência estudantil do IFRN, que aliás faz aniversário hoje. Exatamente, 112 anos. Aniversário hoje. É porque quando a gente consegue ter uma instituição que deixa os filhos da classe trabalhadora ter acesso a uma educação que a qualidade antes era só para a elite, aí essas pessoas não vão poder permanecer. Então, assim, está sendo um grande desafio, mas, assim, a gente espera, né, que ano que vem, né, que nesse período a gente consiga virar esse jogo, né, e concluir esse projeto absolutamente de morte, que é o projeto do governo Bolsonaro. Tomara. Deputada, especificamente sobre a pandemia e sobre a Covid. Nós temos um governo, como já falamos aqui, que trabalhou pelo coronavírus, trabalhou a favor do coronavírus, o maior aliado, e que é responsável direto por boa parte das quase 600 mil mortes. E a gente percebeu uma parte do Congresso se aliando a esse negacionismo Bolsonaro e outra parte do Congresso, pelo contrário. Eu pergunto, quais os seus projetos, acompanhei alguns dos seus projetos, por exemplo, de não despejar pessoas, inclusive aqui em Natal. Eu pergunto, no que você e outros deputados progressistas conseguiram trabalhar especificamente em relação à Covid? Nossa, foi muito projeto protocolado, né? Inclusive, a bancada do PT foi a que mais protocolou nesse sentido. E eu não estou querendo dizer aqui quantidade, não é isso, né? Mas qual era o sentido desses projetos? Era disso, sob um governo absolutamente... não, aquilo não é incompetência, sabe? Tem competência também, mas tem coisa que é opção política, né? Sob um governo que fez essa opção, por um caminho que mais brasileiros e brasileiras vão morrer, a gente teve muito trabalho lá. Então, medidas como que a gente viu virar lei, né? Por exemplo, o próprio auxílio emergencial, sem dúvidas, é o principal exemplo, né? Naquele momento em que nós aprovamos o auxílio no Congresso, né? Foi iniciativa do Congresso, o valor a que se chegou contra o que o governo queria, né? Que inicialmente tinha aquela proposta de primeiro não ter nada, Guedes dizia que a gente ia vencer a pandemia fazendo reformas. Olha em que planeta o cidadão estava. E depois dizendo que com R$200 ia estar tudo resolvido. Então, a gente sabe a importância que teve, né, o auxílio emergencial, que inclusive ainda deveria ter sido posto nos valores iniciais, né, porque depois foi reduzido após passar um tempo sem pagar. Mas é um dos maiores exemplos, mas não só. Teve a Lei Aldir Blanc, que hoje eu fico muito feliz de ver o que nasceu da Lei Aldir Blanc, que, para quem não sabe, foi uma lei de auxílio à cultura, né, de emergência à cultura, já que foi o setor que parou primeiro, que é o que ainda vai demorar mais a voltar plenamente. Né? Leis como a Lei Assis Carvalho, né, que foi a de atenção aos agricultores familiares na pandemia, uma lei da qual sou coautora de combate à violência contra a mulher, que na pandemia aumenta, né, são índices muito trágicos que a gente viu, que a gente viu acontecer no mundo todo, que traz essa realidade brutal, né, de que a mulher fica mais tempo em casa, significa que a mulher morre mais e a mulher apanha mais, né? Então, assim, em cada área, né, a gente via qual ia ser o impacto da pandemia ali, e ali a gente tentava, né, auxiliar os micro e pequenos empresários, né? E aí teve um dos projetos meus que foi aprovado, que foi esse da suspensão dos despejos, que ia trabalhar até dezembro, que Bolsonaro vetou. Então, na segunda-feira vai ser a apreciação desse veto, porque a gente sabe que as ocupações aumentaram, porque as pessoas ficaram sem condições de pagar aluguel. A gente sabe que os despejos também aumentaram, não só por isso, mas porque em muitos casos se aproveitou mesmo, aquilo da boiada passar, aproveitaram esses momentos de maior disponibilização para realizar despejos, né? Então, segundo a gente vai saber se vai virar lei essa proteção que se estende até dezembro, né? Que aí é uma situação melhor do que a que tem hoje com a liminar do STF. Perfeito. Daqui a pouco vai ter cerveja aqui, porque afinal de contas é conversa de botequim. Deputado, uma curiosidade minha, que acredito que muita gente tenha. Políticos são entes, assim, alguns políticos são folclóricos. Eu cresci vendo isso. Contudo, essa atual legislatura tem no Congresso políticos que parecem personagens de filmes. Bia Kicis, Alexandre Frota. Alguns foram, no caso, personagens de filmes. Alguns foram personagens de filmes, né? E que filmes? Carla Zambelli. Como você convive com eles, eu pergunto, eles no dia a dia, na conversa do corredor, no cafezinho, são pessoas minimamente normais? Ou Carla Zambelli é aquele tempo integral, Alexandre Frota é aquele personagem de tempo integral? Como funciona o seu convívio, o seu encontro com esses, digamos, políticos? Isso varia muito, né? Acho que tem três tipos de situações, né? Tem situação em
que a gente tem divergência em muita coisa, mas tem afinidade em algumas outras. O próprio Alexandre Frota, ele na CPI das fake news, desde que ele se deslocou do bolsonarismo, ele foi aliado lá porque ele sabia o que o bolsonarismo tinha feito na campanha, né, no gabinete do ódio, no financiamento das fake news. Então, de repente, lá ele se tornou uma pessoa que, inclusive, a gente interrogou, né, depois ele trouxe informações importantes. Mas é aquele quando a gente não tem nenhuma afinidade, que acontece, aí tem dois tipos de convivência. Tem gente que faz um embate político, mas que trata a gente como pessoa, né? E tem gente que realmente, assim, o nível de desrespeito, de desumanização das outras pessoas é tão brutal que às vezes não vale nem dar bom dia. Mas são raros esses casos. A maioria das pessoas, mesmo com muita divergência, consegue cumprimentar, né? Tratar como pessoa. Mas realmente, assim, lá às vezes não é incomum, certo? A polícia legislativa apartar discussão. Não é comum. Acontece no plenário. A gente tava, no plenário, mas eu sempre acho, como jornalista um pouco cínico, que em alguns casos parece encenação, jogar para a plateia. Às vezes mas às vezes se não entra, eu não sei o que aconteceria. Não, e tem sempre esses bolsonaristas metidos a machão, né, inclusive às vezes muito corajosos atrás da tela e em outros momentos não, às vezes querem fazer um tipo de confusão. Eu já passei até por uma situação de ter que afastar a mão do deputado bolsonarista que estava, eu acho que foi quando a gente estava fazendo uma oitiva de Moro, na comissão, ele estava gritando com o outro deputado, colocou a emancipação pela minha cara, quando eu afastei ele se levantou para cima de mim, eu me levantei de volta, a polícia veio, entendeu? Isso. Mas tem gente que realmente não tem nem respeito político por nós e chega a esse nível, né? Mas na maioria dos casos, não é assim. Na maioria dos casos mesmo, com muita divergência, existe ali uma mínima convivência para estar no mesmo espaço. Deputada, dá saudade quando dos tempos que a direita era considerada Geraldo Alckmin de Agripina? Dá saudade? Saudade não. Mas a gente sem dúvida precisa organizar muito nossa luta para que esse projeto da extrema-direita, esse projeto com característica neofascista mesmo, né, que ele seja enterrado. Então, não é para ter espaço para esse tipo de ideia de morte, né, na nossa sociedade, porque tem coisa que passa longe da divergência política. Né? Por exemplo, os ataques que eu sofro, né, como parlamentar mulher, as ameaças que eu sofro, aquilo não é divergência política, não é crítica política. É crime mesmo. Exato, né? Virar crime. E o que o Bolsonaro representa hoje é basicamente a criminalidade do poder. É isso que está instalado e é para isso, inclusive, que eles estão usando as estruturas públicas, desde a ABU, né, a forma como ele trata o Gabinete de Segurança Institucional, é para ajudar o filho dele a se livrar de processo, sabe? Então, assim, mas a gente sabe que é um movimento que aconteceu no mundo, né? Não foi só no Brasil, essa questão da extrema-direita, né? Isso tem total relação com o momento econômico do mundo, né? Os efeitos da crise de 2008 ainda, como isso acirrou a luta de classes, inclusive, e aí, naturalmente, acirrou também a polarização, né? Mas, assim, eu tenho muita esperança de que, uma vez que eles estão lá, a gente tem buscado expor quais são os impactos dessa política para a vida do povo, né? O que está acontecendo que as pessoas estão se sujeitando a cozinhar sem gás e se queimar. Está acontecendo. Se você conversar com enfermeiras, você vê que nas unidades de saúde está chegando mais gente queimada. Pé de galinha sendo comprado como se fosse uma iguaria para ter um jantar. As pessoas deixando, às vezes, de estudar porque não tem nenhuma política de ação estudantil. E é muito importante que essa relação seja feita, né, com a política que está acontecendo hoje. Não só em relação à extrema-direita, mas o que a gente tem, por exemplo, o desafio nas próximas eleições é de enfrentar o bolsonarismo, mas também de não deixar ser esquecido que a política de Bolsonaro tem muito em comum com dessa outra direita, né, principalmente em termos econômicos, em termos dessa política neoliberal que está impactando tanto a vida do povo. Então, é um projeto que também não serve para a classe trabalhadora, mas também não traz dignidade para o povo que a gente também precisa, né, nas urnas, derrotar. Perfeito. Eu ia fazer uma pergunta sobre narrativa, mas você falou sobre 2022, então eu já vou adiantar o assunto. Né? Você acabou faltando 2022. Vamos falar primeiro sobre o macro, sobre a conjuntura nacional e depois entrar estadual.
Lula lidera todas as pesquisas, inclusive algumas até cristãs do primeiro turno. Mas, deputada, comenta-se muito a questão da governabilidade e a questão, a frase é bem feia, e eu gostaria que você dissesse isso, mas comenta-se assim, será que vão deixar o Lula assumir? Ou será que o Bolsonaro vai passar a faixa? Aí eu pergunto, como militante política, como deputada e como quem está lá no Congresso, quem tem que olhar para aquelas caras todas, inclusive do presidente Arthur Lira, qual é o feeling, qual é o sentimento atual? Assim, Lula, se vencer, e parece que vai vencer, no jogo limpo, vai assumir, vai tomar posse no 1 de janeiro de 2023? Olha, Sérgio, eu estou indo em quem acha que é porque não vai ser simples. Eu sei que muita gente avalia que pelas pesquisas está tudo certo, está tudo resolvido, eu acho que não é assim. Prova que é muito bom, muito animador ver Lula aparecendo em Lula, né? Ver que desde que ele restabeleceu os seus direitos políticos, isso representou um sopro de esperança. Não só para quem é militante, mas para o povo que está sem saber se vai jantar. Isso representou um sopro de esperança, isso é muito valioso, né? Isso é muito bom você lembrar que tem caminho, que a história nunca acabou, né? Mas eu não acho que vai ser simples, né? Primeiro que ainda falta muito tempo, né? Ainda tem tempo para muita coisa acontecendo. E eu não acho que o governo Bolsonaro seja um governo fraco, né? Por mais que a rejeição suba, e a gente espera que siga subindo, e a gente faz todo esse trabalho político, inclusive, para demonstrar a relação da piora de vida com que é de responsabilidade do presidente. Mas ele segue tendo uma base ali, mesmo minoritária, que é firme, ele segue tendo apoio de setores do Congresso, que por mais que às vezes tentem se distanciar de alguns aspectos de Bolsonaro, votam no Bolsonaro, aprovam a maioria das coisas do governo, né? Então ele não vai chegar um candidato fraco. Né? Na verdade é muito difícil o candidato que é candidato à reeleição que chegue fraco. Mas não só por isso. Eu acho que se a gente ignorar o que aconteceu na história recente e na última meia década, a gente vai estar cometendo um erro muito grave. Como é que em 2016 a gente sabe o que aconteceu, né? Sabe que o golpe foi dado, ou seja, que o resultado das urnas de 2014 não foi respeitado? Como é que a gente sabe o que aconteceu em 2018, né? A prisão ilegal de Lula, não só a prisão, né? Hoje a gente fala muito da prisão, mas Lula deixou de ser candidato, ele foi proibido pelo judiciário de ser candidato, e isso simplesmente alterou o destino do Brasil. Se a gente chegou na pandemia na forma como chegou hoje, isso não está desvinculado com aquela ilegalidade que foi cometida contra Lula, ou seja, os resultados de 2018 também não foram respeitados, né? Então, 2014, 2018, como é que a gente acha que em 2022 vai de repente tudo voltar nada a normal? Vamos respeitar a democracia, de repente. Não existe esse apelo das elites brasileiras à democracia. Nunca existiu. Eles convivem com a democracia quando a democracia não está atrapalhando os lucros. Mas se está, eles nunca hesitaram em jogar a democracia na lata do lixo. Não tem apego, né, das elites brasileiras a isso. Então, assim, faz pouco, opa, obrigada. E a conversa melhor. Pouco da deputada? Por favor. Vou lhe servir. Obrigada. Para honrar o nome do programa Conversa de Vinho. Então, assim, por que achar que ano que vem vai ser tranquilo, ainda mais num contexto em que Bolsonaro já deu o comando para a base dele, não aceitar o resultado da derrota, né? Aí tem gente que acha isso besteira, que é só gravata, mas só que o que aconteceu nos Estados Unidos, né? E em situação menos crítica do que aqui, que a gente tem um aumento no acesso a armas por quem pode comprar arma, obrigada, por quem pode comprar arma, né, na sociedade civil, e Bolsonaro dando esse comando explícito de não aceitar o resultado, né? Então, assim, acho que a gente vai na hora, sim, né? Não acho que vai ser tranquilo, acho que é guarda alta, né? Guarda alta mesmo, em relação a esse tema de defesa das eleições do deputado eleitoral, da posse do presidente que foi eleito, e de garantir um governo, que é exatamente como você disse, como vai ser a governabilidade de Lula? Como é que a gente vai fazer? Peraí, para esquentar. Vamos brindar. Como a gente vai fazer para Lula fazer um governo melhor do que os que fez antes, né? Então, isso tudo envolve até o debate sobre a aliança que a gente passa agora, né? Como é que a gente vai ter um programa a ser defendido, sabendo que o que está sendo feito agora, o Temer, o Bolsonaro, não são coisas pontuais, eles estão mesmo alterando a estrutura do Estado brasileiro para que esse Estado sirva cada vez mais para essas elites. Não é
Isso do teto dos gastos é muito criminoso. Assim, às vezes eles botam os nomes nas coisas para parecer palpável, né? Teto dos gastos. Parece uma coisa responsável. Todo mundo que tem orçamento tem que ter um teto dos gastos, né? A gente em casa. Estão sendo sensatos. Reforma administrativa, né? Deve ser uma modernização. Eles botam esses nomes para a coisa parecer palatável, mas a PEC do teto dos gastos foi um crime contra a classe trabalhadora. Né? Hoje tem limite para investir em serviço público, em educação, saúde, segurança, e não tem limite para quanto vai para banqueiros no país. Né? Essa é a realidade da aposta. Aí como é que vai Lula chegar e criar um IF novo aqui no Rio Grande do Norte? Como é que vai ser essa política que foi feita em tempos anteriores com uma medida como essa valendo? Então realmente a gente precisa daqui para lá costurar alianças, parcerias com quem tope defender um programa que permita que a vida do povo melhore. E não que tire Bolsonaro, mas que mantenha a implementação de sua política econômica, que não é só dele, que é muito mais ampla e que é inclusive dessa direita que quer se chamar de limpinha e que, na verdade, bota sua digital na maior parte das medidas de Bolsonaro. Perfeito. Deputada, sobre esse apoio, a gente percebe que há uma base de apoio ao Bolsonaro, que os jornalistas, os especialistas se dividem se está entre 20% ou 30%. Mas há uma base de apoio em núcleo duro que não deixa de apoiá-lo em hipótese alguma, independente da pessoa passar fome, independente que os preços no Brasil subam, da gasolina pode subir de R$7 que está para 8, 9. Eu pergunto, esse apoio incondicional, que em alguns casos beira o fanatismo, e esse é um dos que recebem para isso. A gente está falando dos casos dos fanáticos. É uma identificação, a sua avaliação sobre por que o bolsonarismo virou essa paixão, deputada? Olha, primeiro, eu achei interessante essa pergunta, porque quando o Bolsonaro ganhou, muita gente ficou, meu Deus, a maior parte do Brasil é fascista, e não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Na verdade, o fato, por exemplo, de votos de Lula terem ido para Bolsonaro, mostra que muita gente votou pensando em quem estava ali se apresentando como antissistema e Bolsonaro, bizarramente, porque ele sempre foi do sistema, conseguiu se apresentar assim. Isso muitas vezes aponta mesmo uma insatisfação das pessoas com a vida atual, né? com o que estão, com as suas condições de vida atuais. Mas a gente vai vendo esse percentual desidratando. Hoje, sem dúvidas, não é o mesmo percentual que eu votaria, e as pesquisas, inclusive, apontam essa queda cada vez maior, mas como você disse, tem um núcleo duro. E eu acho que uma parte desse núcleo duro, certo, tem uma identidade ideológica mesmo, com muita das governo de Bolsonaro. Acho que nosso país sempre teve uma parte da população mais à esquerda, uma parte da população mais à direita, só que eu acho que nesse momento da política do mundo, as ideias de extrema-direita acabaram se aproveitando desses momentos de crise para tentar fomentar algumas dessas ideias, né, de ódio. Muitas vezes o fascismo faz isso, né? Se aproveita de problemas concretos da população e tenta relacionar isso, colocando como inimigo quem não é inimigo, colocando como inimigo outros setores da mesma classe trabalhadora. E aí a gente tem que reconhecer que o movimento que foi feito pelo Bolsonaro nesse sentido teve um nível de sucesso. Teve um nível de sucesso, e aí cabe a gente entender, por exemplo, o que mudar na nossa postura, já que não há o que a gente esperar de diferente deles. Esse setor quer ganhar a eleição com mentira, quer fazer política desse jeito, quer fazer política do povo, fomentando ódio a outros setores da classe trabalhadora. E aí eu acho que cabe a gente, né, da esquerda, está cada vez mais próximo. Refletir sobre o pessoal velho, a autocrítica do PT, a autocrítica do PT. Eu ia perguntar isso, só que os jornalões querem uma autocrítica pela direita, que não nos cabe fazer, né? Mas tem um tipo de autocrítica que cabe, né? Que não é essa que os jornais querem ouvir, mas, por exemplo, que medida, quando a gente passou pelo governo federal e fez coisas incríveis, mas em que medida ali a gente priorizou tanto essa trincheira institucional que acabou perdendo algumas das qualidades que tínhamos, né, de estar muito mais próximo, de fazer muito mais trabalho de base. Opa, obrigado. Obrigada. De fazer muito mais trabalho de base, né, de estar mais na comunidade. Hoje seguimos estando, né, mas já estivemos mais. E em certa medida, quando a gente se afasta, não existe vácuo. Não existe vácuo. Então, acho que em certa medida, quando a gente se afasta, deixa de fazer alguns debates, outros setores acabam fazendo, né? Posso pontuar uma parência sobre isso? Uma pergunta também a nível assim, de provocação.
Os setores progressistas abandonaram, esqueceram, por exemplo, o universo evangélico, negligenciou-se o crescimento das igrejas evangélicas, principalmente as neopentecostais, que se migraram em massa para o bolsonarismo. Por que por exemplo, o PT sempre dialogou muito com a igreja católica, no início, mas nunca dialogou a contento com a igreja evangélica? Por que isso aconteceu e como reverter, deputada? Eu acho que não teve um abandono, né? Eu acho que nos setores evangélicos tem muita gente progressista, né? Tem muita gente esquerda. Inclusive, a gente tem uma deputada como a Benedita da Silva, Sim, que é do núcleo evangélico, né, do PT. Mas eu acho que talvez esse setor bolsonarista tenha se aproveitado de alguns temas morais, fazendo um debate mais abstrato e muito mais distante de quais são os impactos disso na vida do povo, mas indo para um debate moral mais abstrato como uma forma de lutar esses setores. Mas se você for ver até isso, na última pesquisa eu acho, saiu que já houve uma queda nesse setor. Porque a classe trabalhadora é a classe trabalhadora, seja qual for sua religião, né? E eu acho que tem coisas da vida concreta que acabam despertando para que um determinado projeto, na verdade, não represente a gente. Mas eu acho que a gente poderia, sim, estar mais próximo, né? Eu acho que tem alguns setores dentro do PT que trazem, inclusive, esse debate, né? Não só em relação aos evangélicos, mas a outros setores, a outras categorias, e que é aquilo que eu falei do vácuo, né? Não tem vácuo, sempre que a gente não está próximo. Outro grupo político vai. Outro grupo político vai. Então, eu acho que sem dúvidas merece o fortalecimento do diálogo e sempre assim tem. Aqui, outro dia eu participei de uma live, acho que foi dos espíritos de esquerda, né? Eu acho que eu sei que todo nicho, toda religião tem essa diversidade, né? Só que tem outra questão sobre isso, que às vezes eu acho que aprofunda. Tem dentro dos setores evangélicos, existe uma. Lá no Congresso existe uma parcela que aí é minoritária, mas que é ligada com questões econômicas fortes, né, que representam um poder, né, uma cara econômica forte. Né? E essa minoria, eu acredito que acaba tendo essa influência maior em relação a ter acesso à produção, né, ter acesso a esses espaços, a esses recursos. E aí lá no Congresso, né, sem dúvidas, tem essa influência na bancada. Né? Então, às vezes, é mais forte até no próprio Congresso, em relação ao percentual, do que na própria sociedade. Né? Quem está nesse tipo de poder, né? E lá mesmo é parlamentar, com essa grande força que hoje está acontecendo. Perfeito. Deputada, Bolsonaro ganhou com uma arma, em 2018, uma arma muito comum do fascismo, que você colocou, que é a de criar narrativas. Porque Hitler conseguiu matar milhões de judeus com uma narrativa falsa que os judeus estavam atrapalhando o crescimento dos povos alemães, né, da raça ariana, digamos assim. Aqui no Brasil, Bolsonaro conseguiu, com falsas narrativas, ou seja, fake news, ser eleito. Passados 2 anos, já 3 anos, a gente percebe que um nicho da sociedade continua comprando essas narrativas. Inclusive, qualquer coisa que se posta, qualquer coisa em qualquer portal, sempre tem alguém para comentar. Ah, mas o PT quebrou o Brasil, mas o PT roubou 3 trilhões. A gente sabe mais trilhões, nenhum país tem esses trilhões. Enfim, são pessoas que compram uma narrativa. Eu lhe pergunto, como vencer isso perante a própria classe trabalhadora, a sociedade em si? Como reverter essa narrativa e não deixar que essa narrativa, construída pelo bolsonarismo, se consolide e chegue em 2022? Esse será o grande desafio, inclusive, né, que a gente vai ter nas próximas eleições, porque tem uma coisa desses setores, né, do fascismo, que eles, na hora H, tem uma parte, a maior parte, né, dos grandes conglomerados econômicos que, no fim das contas, apoiam. Né? Como isso aconteceu, né, com o Hitler e que aconteceu com o Bolsonaro. Né? Não é à toa que a gente vê gente hoje querendo esconder que votou. Votou em Amoedo. Não tem como é no Amoedo todo, né? Mas que no fim das contas não hesitaram entre quem já. Nada que Bolsonaro é hoje é segredo. Bolsonaro já exaltava o fascista, nazista, torturador. Quando ele votou no golpe contra a presidenta Dilma, o voto dele foi em homenagem a Ucho. Ucho é um torturador que colocava rato vivo na vagina de mulheres. E aí, para alguém, a direita vinha dizer agora, nossa, agora Bolsonaro
passou dos limites da democracia. Bolsonaro sempre fez apologia à ditadura. A porta do gabinete dele em Brasília, quando ele era deputado, era quem procura osso é cachorro, que era uma referência aos familiares de mortos e desaparecidos na época da ditadura. Então, isso que ele sempre fez. E apesar disso, as elites não tiveram dúvida, né, entre quem iam apoiar, estando posta a alternativa a um programa popular, um programa progressista. E é isso que mais preocupa, sabe, Sérgio? Porque, por exemplo, Bolsonaro, tem gente que diz que Bolsonaro fez a campanha barata, não teve acesso à televisão. Não foi assim, não foi uma campanha barata. O que eu vi na CPMI das fake news, por exemplo, foram mega estruturas financiadas com Caixa 2 para que aquelas fake news chegassem no celular. Aí tem gente que diz, mas isso não define a eleição. Veja só, o tanto de dinheiro que eles gastaram, se define a eleição, não sei, mas eu sei que quem investiu esse dinheiro acreditou que impactava fortemente. E a gente tem prova de que teve esse financiamento. Na CPMI das fake news a gente já viu, a gente já interrogou os donos das empresas, dos farmácias, funcionários que trabalhavam lá, viu foto, né? Eram fileiras de computadores com caixas de chip. Sabe, mas quantos chips podem ter numa caixa? Um chip é uma coisa que mal se passa. Porque quando bloqueava, né, você tinha que já substituir. Então, assim, esse é o principal problema, né? Não é só que certamente existe uma parte da população que se identifica ideologicamente, só que isso é muito amplificado quando você tem um poder econômico bancando. É muito amplificado. Então, esse é o desafio, eu acho, né, do ano que vem. A gente fazer uma campanha muito organizada, muito militante, em que a gente não tem eleitor, não, tem multiplicadores que faça a denúncia, né, desses crimes todos que eles cometem, inclusive no período da eleição. E aí tem muito aquilo que a gente estava conversando de dar mais próximo, nada da classe trabalhadora, né, porque uma fake news chegar e ser acreditada, isso pode indicar um distanciamento. Isso pode indicar um distanciamento que a gente precisa refletir sobre. Por exemplo, aquelas fake news do Piquet, que inventaram o Piquet. Gerou muito voto de abate aqui. Muito voto. Em que medida a gente, quando foi lançar o material anti-LGBTfobia, recuou de lançar, em vez de enfrentar o debate e dizer qual era a importância daquilo, acabou deixando só a versão deles mentirosa, canalha, de que era um kit para ensinar a venda, pelo amor de Deus. E foi a narrativa. Exato. Então a gente tem que estar cada vez mais próximo, cada vez mais próximo. Quem não deve ter os poderes econômicos precisa compensar isso de outro jeito. Até porque eles têm o poder econômico, não se preocupam de cometer crime, né, para atingir mais e mais pessoas, e eles vão fazer o que vão fazer. Que essa direita fez na eleição passada, não criaram escudo de uma hora para outra, né? Então, acho que esse é o horizonte, né? Está cada vez mais forte, cada vez mais trabalho e fazer assim, aquilo de cada local de trabalho, de estudo, de moradia, onde a gente puder conversar sobre isso, a gente no bar, a gente conversar também. Perfeito. Chegou um recado aqui. Kindelmir Dantas diz: deputada Natália representa os trabalhadores do Rio Grande do Norte com dignidade. Marcela Thaís: os apoiadores de Bolsonaro representam uma parte do povo, infelizmente. Um abraço. Kindelmir Dantas. Isso, Kindelmir Dantas é de Mossoró, Marcela Thaís é paulista, mas mora aqui. Grande abraço. Ricardo vai trazer outra cerveja daqui a pouco. Pelo menos eu espero. Lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, apoio logístico de Ricardo Nelson e Lula Belmont. E vocês podem mandar perguntas. Aqui a botequim, mas não é bagunça não. A pergunta tem que ser com bom senso nos limites da educação, senão nem vem pra cá. O botequim é muito mal organizado pelo governo Bolsonaro. Muito mais. Com certeza. E lembrando que aqui a gente está no ambiente de bar. As pessoas estão aqui acompanhando a entrevista. Bolsonaro deixa o teste vencer, eu quero saber se alguma cerveja. Aqui no Bardal? Não, de jeito nenhum. E Ricardo vai trazer daqui a pouco. Deputado, vamos falar sobre 2022, agora conjuntura estadual. As pesquisas também apontam a atual governadora, Fátima Bezerra, do PT, como líder em todas as pesquisas. E a gente nota uma oposição mais dividida, uma oposição até meio caótica.
Fábio Faria, Rogério Marinho, Stevenson se coloca como outsider, mas no fundo é bolsonarista, enfim. A oposição parece meio dividida, para não usar outro termo, esquizofrênico, por exemplo. Eu pergunto, o PT está confiante na reeleição de Fábio Bezerra? Quais os desafios estaduais para 2022? Olha, Sérgio, eu acho que a gente está otimismo, né, até por causa do trabalho que a governadora desenvolveu, né, não dá para negar, mas ela, o fato não tem tirado da editora. É isso que está acontecendo. O jeito como ela recebeu o Estado do pai do ministro Fábio Faria, do ex-governador Fábio Faria, eu lembro quando eu encontrava com ela, assim, nas primeiras semanas do governo, porque aquilo que parecia ruim ainda estava maquiado, né? Então, foi uma situação muito drástica. Isso de ter fornecedor com pagamento atrasado, as folhas dos servidores estarem atrasadas, mostra um pedaço do problema. E ela está conseguindo não só reconstruir, desfazer essa situação absurda em que o Estado foi deixado, no meio de uma pandemia, em que ela fez uma política acertadíssima de abrir leito interiorizado, leito que agora vai ficar no SUS, né? Ao contrário da cidade de campanha. Como ainda está fazendo tudo isso, tendo no governo federal, tendo no governo federal um trabalho praticamente de oposição na gestão estadual. 2 ministros potiguares que, na verdade, muitas vezes trabalham no sentido de sabotação, de espalhar fake news, e faz isso na ministra da comunicação, faz isso deliberadamente. Então, imagine, nessas condições, ela está conseguindo retomar o potencial de desenvolvimento do nosso Estado. Não é pouca coisa. E eu acho que as pessoas têm reconhecido isso, por isso a pesquisa. O que não significa que a gente acha que está tudo tranquilo. Você vê que eu sou sempre muito cautelosa com esse tema, porque, por exemplo, eu não acho que porque a oposição vai dividir agora, assim vai seguir. Se não achar um candidato que vai ser eventualmente, vão se unir em torno disso, né? E a gente sabe também que até agora esses setores não engoliram que a companheira Fábio fosse eleita, né? A primeira governadora, como ela sempre disse, a primeira governadora de origem popular do Rio Grande do Norte. E a única governadora, do Brasil inteiro. Isso não foi pouco, foi realmente histórico, né? E tanto não se aceita isso que hoje eles usam dos métodos mais baixos para tentar atacar. Né? O fato é vítima cotidiana de fake news. A gestão dela, o governo dela. E, para além disso, esse gesto, por exemplo, de se abrir uma CPI na Assembleia, uma CPI que até agora não trouxe nada, né, do que se propôs ali num requerimento de abertura que sequer tinha objeto. Né? Então isso mostra o nível, né, do desespero que se chega, mas também mostra aqui eles estão expostos. Então, por causa de tudo isso, de novo, né, jamais de guarda baixa. Vai ser uma eleição difícil para o país. Bolsonaro está fazendo dessa eleição um momento de instabilidade, que a gente tem que. Isso tem que ser combatido, né? Isso vai ter impacto nas eleições locais. Né? Mas se tem uma pessoa que eu estava contemplando a entrevista, eu falei uma coisa que depois eu fiquei assim, viu? Tem uma pessoa que eu conheço que é trabalhadora, muito, muito, muito afasta. Mas acho que mais energia e disposição que ela, acho que eu só conheço Lula. Só que ela bota vídeo fazendo Google, comendo. Eu fico com inveja que eu não consigo fazer aquilo. Mas ela, assim, 24 horas, está sempre ligada vendo algum tema, e eu sei que é isso que ela vai continuar fazendo até lá, sabe? Ela não quer falar desse momento eleitoral agora, porque ela acha que a tarefa dela agora é outra, né? Ela tá certa. E acho que com esse bom trabalho a gente tem uma chance muito importante, né? De continuar merecendo aí a confiança do povo potiguar. É uma prioridade da gente, do PT, não só daqui, mas do PT nacional, né? Que vai ter na reeleição de fato nessa oportunidade de renovação de um mandato petista ao governo. Correto. Deputada, quando eu converso com outros jornalistas, e jornalista é bicho fofoqueiro, eu sempre ouço opiniões divergentes em relação a Jean Paul, o atual senador Jean Paul Prats. Uns dizem que Jean Paul pode não ser candidato, outros dizem que não, que o PT vai ficar com Jean Paul. Afinal de contas, Jean Paul é pré-candidato ao Senado. Jean Paul é pré-candidato ao Senado. O PT está com ele. O PT está com ele, e por óbvio sempre se comenta que a depender do debate sobre alianças, algum diálogo pode ser feito, mas não só ele é pré-candidato, como eu defendo que a gente, imagina, ele é muito legítimo a qualquer partido que tenha um mandato buscar essa renovação, ainda mais um mandato como o dele, né? Que, imagina, dos 8 anos do Senado ele vai passar 4 e já deixou sua marca, assim, quando eu ando lá pelo Senado é visível, né? Como ele é respeitado pelos colegas, ele faz um trabalho que é mesmo de excelência, né? Ele é uma pessoa muito inteligente, está sempre alinhado nessas votações,
sempre nesses debates, né, da Petrobras, inclusive, da energia, sempre alinhado com as posições do partido e tem sido um grande parceiro meu, né? A gente às vezes faz projetos em conjunto sobre o mesmo tema, né, nas duas casas. Ele já relatou o projeto meu, né, quando ele foi candidato a prefeito, eu tive na coordenação de campanha, né, então é uma parceria muito importante e sem dúvidas que a gente defende, né, que o PT do Rio Grande do Norte busca a renovação do mandato do PGM. Perfeito. Deputada, eu sou, como jornalista, sou imparcial, mas como cidadão, eu sou do espectro progressista. Mas eu tenho uma visão pragmática das coisas. Dentro dessa visão pragmática, eu sempre admirei o fato de o Lula conseguir dialogar com todos os setores. Lula, quando veio ao Rio Grande do Norte, em visita recente, ele conversou com o MDB. Ele foi jantar com o ex-senador e ex-governador Garibaldi. Eu faço uma pergunta agora de advogado do diabo, né, que também faz parte do fazer jornalístico. Como explicar para a militância, principalmente para a militância mais aguerrida, uma nova composição com o que a militância chama de oligarquia? Por exemplo, ressuscitar, digamos assim, Garibaldi e Henrique. Ou seja, como explicar para a militância esses apoios? Inclusive, esse não é um debate que está salado, né? Eu, por exemplo, eu discordo que a gente deve seguir esse caminho, né? É uma questão política mesmo, né? Eu acho que o momento de campanha, o momento de eleição é um momento da gente apresentar um programa, né, que a gente difira, né, tem diferenças, mas que existe uma concordância mínima. E eu não acho que é o caso nesse momento, né? Por exemplo, o MDB lá no Congresso, ele tem mais de 90% de identidade nas votações com o governo Bolsonaro. Como é que a gente vai chegar, o debate que a gente fez há pouco, como é que a gente vai governar o Brasil com o teto dos gastos? De novo, parece, é um termo que parece que você está falando de responsabilidade, mas não é disso que se trata, é de viabilizar os serviços públicos. Quem é que topa ir junto contra isso? Quem é que topa ir junto para reverter o que está sendo feito com a Petrobras, que é um crime dessa pátria sem precedentes? Hoje a Petrobras chama de Petro-Sudeste, porque já não serve às outras regiões, está saindo do Nordeste, hoje só serve para distribuir lucro para acionista. Olha o que a Petrobras foi, que apoiava de projetos culturais, de educação, era responsável por reduzir as desigualdades regionais do Brasil. E hoje não é nada, né? É só tem uma política, inclusive, equivocada de paridade com o preço do dólar, que está fazendo a gasolina chegar a R$7, e que o que aconteceu com Dilma quando teve aquelas atitudes machistas de colocar adesivo dela em carro, hoje não se vê, né, sobre o Bolsonaro. Mas eu acabei falando da Petrobras, porque esse é um tema que realmente me indigna muito. Mas o que eu quis dizer é que a gente topa defender a reversão dessas privatizações que estão acontecendo. Os Correios, uma empresa que dá lucro, quem é que abre mão de uma empresa que dá lucro? E bateu recorde de lucro. Não faz o menor sentido que não tirar uma coisa que é do patrimônio público e entregar para a elite. Então, quem topa junto num programa que tem uma identidade mínima, sendo diferente, óbvio, senão não era nem aliança que se chamava, mas que a gente possa apresentar para o povo, a gente vai tem saída nessa situação de migração, a gente está vendo, tem saída e é por aqui. Não haver essa identidade eu acho complicado, né? Inclusive pragmaticamente, porque como é que a gente vai voltar a melhorar a vida do povo assim? Né? Como é que a gente vai ganhar a eleição com esses setores que apoiaram tantos projetos que estão prejudicando a vida do povo? Né? Então, realmente eu acho complicado, né? Como se apresentar com essa aliança se existe uma distância tão grande entre projetos, né? Então esse debate ainda está sendo feito, né? Na verdade acabou de começar a ser aos poucos debatido no partido, sem dúvida não vai ter decisão breve, porque a eleição está muito longe, mas o PT é um partido democrático, tem gente que estranha, né? Porque às vezes estão acostumados com partidos que têm dono e o PT não é assim. O PT não tem dono. Tem gente que acha que o que Lula mandar não é assim, né? Todo mundo fala. É outra narrativa criada, né? Lula pediu para Natália ser prefeita, agora não vai, porque Lula manda em todo petista. Não existe isso, né? O PT não tem dono e a gente tem democracia interna. Tem gente que acha isso estranho, porque está acostumado com outro formato, mas uma enorme parte do calor do PT, na verdade, está nisso, né? O poder conviver, inclusive, quem ali pensa em estratégias, casos diferentes e tudo bem. Nós vamos fazer esse debate dentro do partido e minha posição vai ter sido pública. Deputada, com todo esse caos político que está aí em desgoverno, já falamos aqui que flerta
flagrantemente, especialmente com o fascismo, com toda a carga que essa deputada federal nesse momento, como é que a cidadã Natália Bonavite relaxa, se diverte? É possível manter a sanidade mental nesse período? Quais são os segredos? Diga. Nossa, eu gosto de fazer muita coisa, né? Sou uma pessoa assim. Não gosto de fazer nada de vez em quando, só que cada vez falta tempo, né, para isso um pouco. Mas gosto de ir para a praia, apesar de raramente conseguir. Gosto de aprender coisa nova, estou aprendendo violão há um tempão, não aprendo, mas gosto de estar aprendendo há um tempão. Aprendendo a pintar aquarela também, estou aprendendo há um tempão, não aprendo, mas é algo que inclusive ajuda muito a desligar. Ai, tem coisas que todo mundo gosta, né? Assistir coisa, o teatro, tá voltando, né? Tá voltando. O teatro, nada de extraordinário. Perfeito. E a gente está entrando na reta final do programa. Vamos dar dica de filme e dica de livro. Quais são os filmes que você está vendo? Dica de filme e dica de livro. Dica de livro, eu vou dizer um que é o que eu mais, o meu favorito assim, da vida, e um para quem está querendo debater esse tema das fake news, né? O meu livro preferido é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, né? Eu gosto muito dele, né? Uma das coisas que eu lamento quando ele morreu, meu Deus, eu não vou conhecer pessoalmente. Mas enfim, sou muito fã e recomendo muito. E ia sugerir os Engenheiros do Caos para quem está querendo justamente pensar um pouco sobre essa relação da extrema-direita no mundo todo com esse método das fake news, né? De um autor italiano, Dempoli, que não sei se você falar italiano. Eu já ouvi esse, eu não li. É curtinho e bacana. Eu conheci através de Manuela Dávila, que é a maior vítima de fake news desse país, né? E ela, inclusive, hoje tem um instituto sobre esse tema, escreveu um livro sobre esse tema, e aí ela me indicou e achei bacana. E qual foi a outra? Filme. O filme, também assim, de clássico, eu gosto muito do Poderoso Chefão. Primeiro, eu gosto muito da Alta Comparecida. E recentes, eu assisti alguns recentemente com o Irandir, né, que eu gostei. Talvez o melhor ator do Brasil atualmente. Eu sou muito fã dele, né? Aí eu assisti alguns filmes dele, porque o Netflix tem aquela opção de por ator, né? Eu fui ver os filmes dele e acabei assistindo. Não sei se você assistiu Permanência, que ele é um fotógrafo pernambucano que vai para São Paulo encontrar a ex-esposa. A História da Eternidade. Não, esse eu não assisti. É muito bom. Acho que eu assisti Eu pedi a dica e acabei dando a dica. Mas pode dizer a dica. Não é isso, né? Acho que havia alguns dele recentemente. E tá tendo vários festivais também de curta recentemente, né? Antes tinha os festivais presenciais e acabou que na pandemia muitos desses festivais viraram online e acabou que algumas coisas que a gente não acessaria normalmente a gente está acessando, né? E aqui no Rio Grande do Norte a gente está, acho que no momento do audiovisual muito especial, né? Inclusive tendo tido um curta indicado a Cavalo de Ouro em Cannes, né? Que foi o Sideral. E tenho buscado ver mais jogos também, teve outro recente que eu assisti que foi, como chama o negócio? Que é sobre a pandemia, que está até gravado aqui na ocupação internamente. Na ocupação da TV, bem bacana também, enfim, tenho tentado assistir algumas coisas da produção local aqui também, está sendo muito bacana. E a produção local está muito boa, está na fase. O pessoal é incrível aqui, ó, se eu fico um pouquinho mais de financiamento, aí já dá pra gente pagar ali. Estão indo para Cannes. Com pouco financiamento, no edital de Exatamente. O teatro também, né? Eu sei que você gosta do teatro também. Eu tô doida pra ver o Alberto Maranhão aberto. Fui na Casa da Ribeira, né? Que já teve. O Grupo Carminho já fez 2 peças lá, desde a versão do Nordeste. Já se a versão do Nordeste. Sou muito fã do grupo, mas isso, né? Esses respiros aí da cultura ajudam a gente a sobreviver. Com certeza, que manter a sanidade mental nesse período está. E para isso, né, faço arte marcial também. Além de manter a sanidade mental, ainda garante a segurança. E a sanidade física também. Deputada, a produção está comunicando com o tempo do programa que está terminando. Já acabou de sentar aqui. Acabou de sentar, pensei que ia vir muito mais comida,
Depois de conversar com o Ricardo e É o Lula. primeiro episódio, vocês vão ajustando, aí me chama de novo. Exatamente. Então, um presente da Unilivreira para você, um clássico de Eurício Faria de Lacerda, O Rio da Noite Verde. A Unilivreira de Aluísa Azevedo, que comanda Manimbu, que é a única livraria de rua do Rio Grande do Norte. E um presente da editora para você. É um clássico dos anos 70, que a editora reeditou. Muito obrigada. E eu agradeço Eu que por ter vindo. Muito obrigado. Foi ótimo. A estreia do programa não poderia ser melhor. Um beijo para quem assistiu. Muito obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo. Vai ficar gravado no Facebook de todo mundo, todos os envolvidos. Beber não dirija. Isso, se beber não dirija. Ninguém aqui está dirigindo. Vou beber chama e negociar com as pessoas. Exatamente. A produção do programa de Raquel Lucena, apoio logístico do Lula Belmonte e Carlos Nelson, e o programa tem apoio do Cicobi, o seu Cicobi, que inclusive tem agência aqui na Cidade Alta, no centro, apoio também da Unilivreira, Marcílio Dantas e Francisca Seguros. Um grande abraço, boa noite para todo mundo.